sindicato que é a cara do trabalhador. E Copasa, em movimento. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Itatiaia. Jornalismo. A CEOP Mulher promove evento em comemoração ao Dia das Mulheres. Cesta básica dos brasileiros ficará ainda mais saudável. Motoristas de aplicativo têm seus direitos fortalecidos com a ajuda da lei. E você vai ver também a psicóloga Lucinéia Saldanha fala sobre empreendedorismo feminino, autoestima e saúde emocional. Jornal da Itatiaia, Ouro Preto. Direção-Geral de Jornalismo, Maria Cláudia Santos. Direção Rede e Afiliadas, Úrsula Nogueira. Presidente, Diogo Gonçalves. Edição, Bruna Truóquio e Isabela Vilela. Começa agora o Jornal da Itatiaia Ouro Preto. Estamos ao vivo no YouTube, no site itatiaia.com.br/Ouro Preto e no aplicativo da Itatiaia. Apresentação Matheus Renovato, com participação de Bruna Truóquio, Laura Gorino e toda a equipe de jornalismo da rede Itatiaia, espalhada por Minas, Brasil e mundo. Hoje é quinta-feira, 7 de março de 2024. Em Ouro Preto, o dia amanheceu nublado. Na Itatiaia, a temperatura é de 22 graus. O dólar comercial inicia esta quinta-feira cotado a R$ 4,95, o euro a R$ 5,39. Participe do jornalismo da Itatiaia Ouro Preto. Mande sugestões e opiniões no nosso WhatsApp 999611101 e siga o nosso perfil no Instagram, @ItatiaiaOP. Trânsito agora. Seu caminho importa. Vamos às informações do trânsito aqui na região dos Inconfidentes. Nesta quinta-feira, o trânsito apresenta alto fluxo de veículos na BR-356 para quem parte da região dos Inconfidentes com destino a Belo Horizonte, na chegada ao condomínio do Alphaville. No trajeto contrário, vindo para a região dos Inconfidentes, o trânsito segue livre sem ocorrências. A MG-129, que liga os municípios de Ouro Preto, Ouro Branco e Conselheiro Lafayette, tem fluxo moderado de veículos nesta manhã. O acesso entre Mariana e Ouro Preto apresenta trânsito lento pela BR-356 e no trajeto interno, passando por passagem de Mariana, há lentidão na altura do bairro Alto da Cruz. A Rua Padre Simões, em frente ao número 55, a antiga Rua Pirita, no bairro São Cristóvão, permanece interditada até amanhã, dia 8 de março. Essas foram as informações do trânsito aqui na região dos Inconfidentes. Agora, as condições do tempo. Agora vamos às informações da previsão do tempo em toda Minas Gerais com a Ruane Maia. Uma frente fria avança por Minas Gerais e influencia o tempo aqui no estado hoje e nos próximos dias. Nesta quinta-feira, a nebulosidade predomina e devemos observar momentos de céu parcialmente nublado a nublado no decorrer do dia aqui na metropolitana de Belo Horizonte. São esperadas chuvas, sobretudo a partir da tarde, quando o tempo instável ganha força. As chuvas podem ocorrer em forma de tempestades pontualmente fortes, acompanhadas por raios e rajadas de vento. Os acumulados de precipitação podem ser significativos até o final do dia nos municípios da região. As temperaturas seguem relativamente estáveis e faz calor, com predomínio de máximas em torno dos 30 graus aqui na metropolitana durante a tarde. Para Belo Horizonte, a previsão é de 30 graus de temperatura máxima na tarde de hoje.
Direto da CEMIG, Ruane Maia. Muito obrigado, Ruane. Aqui em Ouro Preto, o dia amanheceu nublado. Em toda a região dos Inconfidentes, o dia será instável, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. As temperaturas ficam em torno de 19 graus, a temperatura mínima, e 27 graus o máximo, com umidade relativa do ar entre 100% e 80%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. A proposta de mudança da cesta básica no Brasil tem foco nos alimentos saudáveis. Quem traz mais detalhes é a repórter Laura Gorino. Um decreto assinado pelo presidente Lula nessa terça-feira, dia 5, instituiu uma nova composição da cesta básica, que é o kit de alimentos essenciais para a alimentação da população. Só que dessa vez com menos itens ultraprocessados. E a ideia do governo é tornar a alimentação do brasileiro mais diversificada e também mais saudável. A proposta de mudança da cesta básica foi formulada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que contou com o apoio de entidades federais que atuam na área de segurança alimentar e nutricional. Com a medida, serão inseridos na cesta mais alimentos in natura ou minimamente processados. O intuito é evitar a ingestão de alimentos ultraprocessados que, conforme apontam as evidências científicas, aumentam a prevalência de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão e diversos tipos de câncer. Entre os itens que vão ficar de fora da cesta básica estão, por exemplo, biscoitos recheados, macarrões instantâneos, misturas para bolo e molhos, entre outros. Além das justificativas de saúde, a mudança na cesta básica também tem como intuito promover a geração de renda para pequenos produtores rurais, com a previsão de priorizar alimentos agroecológicos, que são produzidos na mesma região em que serão consumidos e oriundos da agricultura familiar. Agora, a cesta básica ela será constituída por alimentos de 10 grupos diferentes. Feijões, que são as leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, que são as oleaginosas, carnes e ovos, leites e queijos, açúcares, sal, óleo e gorduras, café, chá, mate e especiarias. Além disso, o presidente Lula participou da plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que aconteceu no Palácio do Planalto. Durante o encontro, a presidente do Conselho, Elizabeta Recini, entrega ao presidente Lula um documento com 248 propostas para subsidiar o governo federal na elaboração do terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para o período de 2024 a 2027. Para Itatiaia Ouro Preto, Laura Gorino. Jornal da Itatiaia Ouro Preto. Uma liderança que ninguém discute. A Prefeitura de Mariana não para de trabalhar por você. Diariamente, sua rua, seu bairro, seu distrito passa por manutenção. Passe a observar nossas equipes de limpeza, capina, coleta de lixo, nossa equipe de obras e manutenção das estradas, nossos carros e motoristas do TFD, nossos enfermeiros, médicos e agentes de saúde. Todos estão trabalhando por você e para você. Juntos com a Prefeitura de Mariana, construindo a Mariana que queremos. A Vida na Salia Real faz box de vidro temperado, molduras, vidros comuns, especiais, fechamento de pias e áreas de serviço. Avenida JK 774 Bauxita, 3551-1760. WhatsApp 988-96-3850. Se você quer qualidade e confiança na hora de comprar o seu gás, chama Nacional Gás, uma empresa com mais de 70 anos de excelência e tradição, que entende o quanto a qualidade do gás importa para você e sua família. Para ser o gás número 1 nos lares brasileiros, seguimos os mais rigorosos padrões de segurança. É por isso que tantas famílias confiam em nós como sua fonte de energia essencial. Para levar energia eficiente para o seu lar, chama Nacional Gás. Todo brasileiro tem essa chama.
Quinta na feira, com tudo fresquinho e muito mais barato, tem no EPA. Ovos brancos pente com 20 unidades, 12,80. Maracujá azedo quilo, 7,98. Uva Vitória bandeja 500 gramas, 6,98. Banana caturra quilo, 3,98. Ofertas válidas somente nessa quinta, 7 de março. Variedade, qualidade e hortifruti de primeira, tem no EPA. Agora 8h09, você está ouvindo o Jornal da Itatiaia Ouro Preto. A nossa entrevista especial de hoje é com a psicóloga Lucinéia Saldanha, que fala sobre empreendedorismo feminino, autoestima e saúde emocional. Hoje eu recebo nos estúdios da Itatiaia Ouro Preto a psicóloga, mentora de psicólogas, empreendedora, escritora, mãe, esposa, Lucinéia de Oliveira Saldanha. Bom dia, Lucinéia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Você é uma das mulheres aí super poderosas que representam muitas mulheres da nossa sociedade, né? E eu gostaria de começar perguntando para você como você definiria o termo mulher empreendedora e quais são algumas das principais pressões e expectativas enfrentadas por essas mulheres. Primeiro, muito prazer. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui falando sobre um tema que faz parte da minha história desde muito tempo. Para mim é muito importante falar sobre empreendedorismo. E a mulher empreendedora, ela se define por não querer estar no mesmo lugar. Ela busca alcançar cada vez mais. Aquela mulher ambiciosa, que não se contenta com um pouco mesmo, porque ela é sonhadora. Ela quer mais porque ela quer ter qualidade de vida, porque ela busca se realizar cada vez mais. Então ela não coloca um limite. Então ela sabe que ela vai ter que enfrentar mudanças e desafios, mas ela quer enfrentar porque ela acredita que vale a pena, sabe? Ela enxerga sempre lá na frente, tem esse olhar mais amplo em relação à carreira dela. Ela busca constantemente esse desafio, né? E as pressões, as principais pressões, ela vai se deparando com isso nessa caminhada. As principais pressões que ela enfrenta, na verdade, são várias, né? E estão relacionadas muitas vezes ao próprio contexto familiar, né? A cobrança, enfim, excesso de expectativas, ou pessoas da família que não dão apoio, muitas vezes ela mesma, a própria autocobrança excessiva, a pressão da sociedade, né? Porque a mulher mudou muito a visão da mulher ao longo dos anos e vem mudando muito isso, mas a mulher ainda se sente muito cobrada e ela vai se colocando muito nesse papel, muitas vezes pela história de vida dela, pela história do contexto dela, como ela foi criada. Então isso vai impactando de forma muito negativa quando ela se torna uma empreendedora, que ela se depara com o desafio, né, de não trabalhar para os outros, de abrir uma empresa. Então isso pode aumentar estresse, enfim, vai gerando uma série de impactos emocionais. Olha, a gente sabe que existem vários desafios, né? E essas pressões e expectativas podem impactar a saúde mental dessas mulheres empreendedoras, né? Sim, explica pra gente como lidar com essa situação. E podem impactar de uma forma tão, assim, significativa, né? E traz prejuízos. Faz com que muitas vezes a mulher desiste de um grande sonho. Ela desanima tanto, porque ela não consegue lidar com isso, com o emocional dela, porque muitas já vêm aí com uma ansiedade maior, por exemplo, um transtorno de ansiedade, percebe? Um estresse elevado por conta da sobrecarga de tarefas, porque não consegue se organizar e se planejar, porque se cobra demais, né? Principalmente mulheres casadas, mulheres que têm filhos, mas mulheres solteiras também, e principalmente, né, que não tem ali uma rede de apoio ou que não tem um companheiro, mas mulheres também solteiras que não têm filhos, muitas vezes elas ajudam os pais dentro de casa, tem pais idosos e que ela tem que contribuir, enfim, cada uma com as suas dificuldades, e isso vai afetar muitas vezes a saúde mental de uma forma que ela desiste muitas vezes do sonho ou não consegue caminhar. Sabe, ela vai vendo os desafios e ela acha tudo tão difícil, tão difícil mesmo, se sente sozinha, isolada, acaba desanimando e acaba desistindo.
E por falar em desistir, a gente sabe que isso tem muito a ver com autoconfiança, autoestima, né? Como que a autoconfiança e a autoestima influenciam a capacidade das mulheres empreendedoras de enfrentar os desafios e superar as expectativas? Eu gostaria também que você emendasse quais são algumas técnicas eficazes de gestão de estresse. Olha só, é interessante porque a gente trabalha muito com isso, autoestima, né? Que se a mulher tiver uma baixa autoestima, como vai impactar? Porque a autoestima não está relacionada só à imagem. Está relacionada a várias questões. Então, a gente pode falar de 4 pilares super importantes, Bruna, da autoestima, sabe? Que é o autoconceito, a autoeficácia, autorreforço e a autoimagem. Né? Ou seja, qual o conceito que essa mulher tem dela. Então, se isso não foi desenvolvido ao longo da vida dela toda, por um contexto de punição, por um contexto de crítica demais, não é? Ela cria um conceito negativo sobre ela. Qual a imagem que ela tem sobre ela, né? O que ela falaria sobre ela? Qual a visão que ela tem dela mesma? Se for negativa, ela não vai acreditar que é capaz, que consegue, que pode sim, sabe? Que a mulher pode decidir o que ela quer para ela mesma, né? Que o lugar dela é onde ela quiser estar e não um lugar que a sociedade coloca ainda, sabe? Que foi imposto, né? Ao longo dos anos, né? E aí tem os outros pilares, que é autorreforço, autoeficácia, ou seja, aprender a lidar com os próprios erros, as próprias falhas, que isso é um grande desafio, né? Então, muitas vezes, também aí no contexto dela, não teve uma boa regulação emocional na infância pelos pais, que muitas vezes não têm culpa. Eles também não tiveram recursos emocionais para dar, para oferecer. Então, essa criança cresce, assim, não conseguindo lidar com as críticas, não conseguindo lidar com os próprios erros, com as próprias falhas, se comparando demais às outras mulheres, principalmente hoje no contexto de rede social, que a gente vê e aquela mulher está aparecendo e parece que está dando tudo certo para ela e a mulher se cobra e se compara. E muitas vezes a autoeficácia também, ela não consegue desenvolver, enxergar a própria capacidade dela. Então, ela evidencia demais os próprios erros e a capacidade dela, que pode ser desenvolvida, muitas habilidades, né, as qualidades dela. Então, a mulher muitas vezes acha que, não, ela está diante de um desafio, né, a mulher empreendedora, a psicóloga que se formou, que vai enfrentar os desafios das redes sociais, muitas vezes para captar pacientes. Ela está diante de um desafio, ela acha que não é capaz, nossa, isso está tão difícil para mim, então eu não vou conseguir, percebe? E se ela tiver uma ansiedade maior aí, com certeza isso vai ter impactos, porque o pensamento dela vai ser negativo, na maioria das vezes. Eu não consigo, isso não é para mim, isso não dá certo, eu não mereço, crença de não merecimento, né? Então, como que ela consegue lidar com isso? Ela vai precisar desenvolver essas habilidades, mudar o olhar que ela tem para ela mesma, começar a enxergar os próprios erros, as próprias falhas como possibilidade de crescimento. Então, eu faço muito um exercício assim, no consultório, né? Porque eu sou especialista em ansiedade na carreira. Então, geralmente as pessoas com muita ansiedade, transtorno de ansiedade, têm essa imagem distorcida dela mesma, sabe? Então, é muito exercício de você falhou, você errou, você precisa ter um tempo para entender esses sentimentos, né? Aceitar esses sentimentos, validar o que você está sentindo sobre aquela situação. Eu sinto, mas depois eu cresço com aquele erro, com aquela falha. Eu me dou permissão para crescer com aquele erro, com aquela falha. Então, eu preciso fazer esse exercício, né? Entendendo que as qualidades também, aquilo que está tão difícil, pode ser desenvolvida. Porque o nosso cérebro é assim, né? Tem a neuroplasticidade cerebral. Os nossos neurônios, eles vão criando novas conexões. Então, aquilo que eu acho, né, que as pessoas falam, eu não sei isso não é pra mim. Ser empreendedora não é pra mim, eu não vou conseguir. Pode sim, se é seu sonho, você vai desenvolvendo habilidades no meio do caminho que vão te permitir avançar, crescer e alcançar o sucesso. E sobre esse assunto, né, muitas mulheres empreendedoras enfrentam dificuldades para equilibrar sua vida pessoal e profissional, né? Sim. Então, assim, como lidar com esse desafio? Quais são algumas práticas ou hábitos que podem ajudar?
Ótimo, enfrentam muitas dificuldades no seu dia a dia, principalmente hoje em dia que o tema procrastinação está tão em evidência, porque é real mesmo, é um comportamento que tem muitos impactos, tem muitas coisas por trás desse comportamento, sabe? E que gera também tantos impactos. Então ela pode criar algumas ações como, por exemplo, prática de autocuidado. Assim, é fundamental, ou seja, ter um momento para relaxar, sim, mas não assim, como se fosse a última coisa, né? É igual quando você está fazendo o seu financeiro ali, que você quer guardar alguma coisa. Se sobrar, eu guardo. Aí você nunca guarda. Né? Então, muitas vezes, a mulher, até pela criação dela também, ela tá, pela vida que ela vai levando ao longo da vida dela, né? Por não trabalhar esse emocional, não se cuidar tanto, sim, ela acaba deixando em segundo plano. Então, quando está uma semana mais puxada, mais difícil, eu já deixo de fazer atividade física, né? Aí eu já não saio, já não vou passear, já não vou ter um momento para mim. Por quê? Porque não sobrou, sabe? Então, práticas de autocuidado são essenciais, que é ter um momento de pausa, de relaxar, de não fazer nada, de dormir, sabe? Dormir bem. Sono, tudo começa com sono. Uma qualidade de sono é fundamental, porque se você não tem uma qualidade de sono, tudo no outro dia vai ser mais intenso, tá? Então, alteração de humor, né? Irritabilidade, né? Um cansaço maior, pouca energia, dificuldade de concentração e foco. Então, olha só, tudo isso associado a uma ansiedade vai ter impacto no outro dia. Então, essas práticas de autocuidado são essenciais para essa carreira empreendedora. E para a mulher de carreira, né, Lucinéia, ela também tem que ter uma rede de apoio para poder, uma ajuda ali para lidar com as coisas, com a rotina, né? Como construir essa rede de apoio? Como manter uma rede de apoio eficaz aí no mundo dos negócios e ficar tranquila para trabalhar? Pois é, e muitas vezes é tão solitário, né? Principalmente algumas áreas ali são da beleza. A própria psicóloga, quando se forma, ela acaba ficando tão isolada naquele mundo. Às vezes ela tem um contexto familiar, que são de pessoas que trabalham fora, para empresas privadas, e só ela é empreendedora. Então ela vai se sentindo tão sozinha naquele mundo, naquele meio, né? Então, olha só, realmente a rede de apoio é fundamental. E como que a gente pode pensar nisso? Parcerias. Hoje a gente tem muitas parcerias hoje nas redes sociais, sabe? Network mesmo, estar reunidas e atrás, sabe? Eu falo assim que isso tem que ser uma característica da mulher empreendedora. Ir atrás de possibilidades. Olhar para a realidade dela e falar, opa, tá difícil, eu não estou conseguindo, o que eu posso fazer para melhorar? Então, buscar parcerias, rede de apoio de mulheres, e tem várias de mulheres que estão em busca da mesma coisa, o mesmo propósito, alinhadas com a mesma coisa, tá? Isso fortalece. A gente faz parte de grupos, eu faço parte de vários grupos que vai fortalecendo a gente. Aí a gente passa a estar naquele ambiente com pessoas que querem crescer também. E uma mulher fortalece a outra. Isso é fundamental. Olha, e falando sobre resiliência e gestão de estresse, como desenvolver habilidades aí para lidar com esses altos e baixos dentro do empreendedorismo? Um dos desafios é você lidar com os problemas, né? Os desafios mesmo do dia a dia do empreendedorismo. E muitas vezes, assim, você se depara, a mulher empreendedora se depara com um problema, com um desafio, seja ele qual for, e ela tem essa tendência de achar que não vai dar certo. Quando ela desenvolve a resiliência, aí sim ela pensa sempre possibilidades. Ela se permite sentir, validar seus sentimentos da importância, mas depois ela pensa alternativas de enfrentamento. Então, principalmente, buscar fazer terapia é essencial, principalmente quando você já percebe que o seu contexto já é mais difícil, né? Então, muitas vezes, mulheres vão para o empreendedorismo, elas já têm alguma coisa ali da ansiedade, já tem alguma coisa ali já não resolvida, alguma questão com ela que não tá legal, e aí ela se torna uma empreendedora e isso se intensifica mais, fica muito mais difícil. Então, fazer terapia é o que vai ajudar a desenvolver resiliência, sabe? E conseguir lidar com os desafios, com as diferentes possibilidades, né? Então, alguns conselhos. Primeiro, fazer terapia. Isso. Quais outros conselhos você daria aí para as mulheres empreendedoras para enfrentar essas dificuldades, essas pressões nos negócios? Primeiro, ela sempre enxergar que ela é capaz,
está trabalhando isso muito dentro dela. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo, né? Só que vai mudar a forma como eu vou enfrentar esses desafios, olhar para as dificuldades, tá? Então, se sempre você olhar para as dificuldades, sempre achando que não vai conseguir, sabe? Se você tem essa tendência, percebe que os seus pensamentos negativos, eles acabam interferindo demais nas suas emoções, demais nas suas reações, te impedindo de tomar decisões, impactando muitas vezes, né? A mulher empreendedora, ela todos os dias vai tomando decisões e fazendo escolhas, porque é mudança todos os dias, constantemente. Então, se ela percebe que ela permanece sempre na zona de conforto por medo excessivo, eu tenho medo porque eu acho que não vai dar certo, eu tenho medo de arriscar, que é uma das características da mulher empreendedora, arriscar. Então, se ela percebe esses impactos, que a vida dela não evolui, ela precisa buscar esse apoio, que é a terapia vai ajudar, né? Principalmente se ela tiver uma ansiedade, um medo excessivo, se ela tiver algum transtorno ou outras dificuldades que foram aí percebidas ao longo da vida, e mentoria. Hoje esse termo está em alta porque é importante mesmo. Eu mesmo passei por muitas dificuldades quando eu me formei e foram muito mais difíceis porque eu não tinha uma mentora, né? E se eu tivesse uma mentora, teria sido muito mais leve, sabe? O que me ajudou foi a busca pela terapia mesmo, que a gente precisa fazer, né? Principalmente quando a gente vai fazer uma transição de carreira, sabe? Vai mudar alguma coisa na nossa vida. A gente precisa lançar mão de recursos emocionais. O problema é que a gente não aprende desde a infância que eu posso sim pedir ajuda. Olha só, eu posso, mereço pedir ajuda. Eu não preciso aguentar tudo sozinha. Eu não preciso suportar todas essas dificuldades que eu estou vivendo sozinha. Eu posso pedir ajuda, eu posso fazer terapia, eu posso encontrar uma mentoria, que é o que mentor é o que? É uma pessoa que passou por aquelas dificuldades, né? Que estudou, que passou por aqueles problemas e que vai te ajudar, vai te orientar no melhor caminho, utilizando métodos assertivos. E aí você consegue tomar decisões que vão te levar para o crescimento que você quer e que você merece, tá? Então, o principal ponto é você pensar que pode pedir ajuda, deve pedir ajuda e não deve ficar sozinha. A gente crescer sozinha é mais difícil. E por falar em ajuda, Lucinéia, eu sei que tem um livro aí que tá para sair, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu participo de um projeto que é lindo, tá? Que ele é focado muito no social, para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Mulheres com baixa autoestima que estiveram em contexto de violência. Então, eu participo de um projeto que chama Quais de Mim Você Procura, um projeto muito legal, né? Tem a página no Instagram, Quais de Mim Você Procura. E o tema do livro é Mulheres Mentoras. O lançamento vai ser em setembro, vai ser em São Paulo. Uma rede de mulheres, na verdade, é o maior grupo de escritoras do Brasil que trabalham essa parte social. E a gente vai falar sobre a importância de ter uma mentora. Lá eu vou contar a minha história e cada mulher vai contar os seus desafios e como pode ajudar uma mulher a crescer, a ter sucesso, a se sentir realizada, a descobrir a potência que tem, que muitas vezes está ali escondida, né? Por conta do contexto de vida dela, por conta das dificuldades dela. Então ali a gente vai contar essa história para ajudar a mulher a sair desse lugar que é zona de conforto, que é limitador, e levar a mulher para um outro nível, para aquilo que ela quer ser, para aquilo que ela sonha, para conquistar. E quem quiser o seu contato, como é que faz para te achar nas redes sociais? Então, eu estou no Instagram, @lu.carreiras. O meu trabalho lá no Instagram, o foco dele é para psicólogas e empreendedoras, para conseguir viver do consultório, ser feliz como psicóloga, e como psicoterapeuta eu utilizo também a rede, o próprio Instagram, para falar um pouco sobre regulação emocional, sobre ansiedade, tá? Então, essa é a minha principal rede hoje. Eu conversei com a psicóloga Lucinéia de Oliveira Saldanha. Jornal da Itatiaia Ouro Preto. Jornalismo de credibilidade e prestação de serviço.
A JB Móveis e Estofados está repleta de novidades. Confira na JB FEMUR 2024, a maior feira de móveis de Minas Gerais. E a JB esteve presente e trouxe para você as principais novidades para o ano. E mais, toda a linha de colchões, sala de jantar, armário de cozinha e os modelos de sofás de 2 e 3 lugares mais variados e mais bonitos da região. JB Móveis e Estofados, Rua Padre Rolim, 1847, São Cristóvão, 3552-6892. Amigo e cliente CEMIG, essa mensagem é pra você. A CEMIG trabalha todos os dias para aumentar e melhorar a nossa rede de energia. Mas para realizar esse trabalho, desligamentos programados são necessários. Para saber se a sua casa está nessa programação, você só precisa acessar cemig.com.br. Mas se quiser receber os avisos no seu celular ou e-mail, basta atualizar os seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Teremos esgoto tratado. É com imensa alegria que anunciamos mais uma boa notícia para Ouro Preto neste ano. A Saneouro obteve licença ambiental para iniciar as obras de construção da estação produtora de água de reuso Osso de Boi. A unidade vai tratar todo o esgoto coletado na sede e colocar Ouro Preto de volta no mapa do saneamento básico completo e de qualidade. Saneouro, o futuro se constrói juntos. A Cooperouro tem sempre as melhores ofertas para você e para o seu bolso. A 100 ou paleta Friboi Reserva, R$ 27,90 o quilo. Costela bovina Minga Friboi, R$ 19,98 o quilo. Linguiça suína Aurora, R$ 15,98 o quilo. Sobrecoxa sadia Assa Fácil 800 gramas, R$ 10,98. Presunto sadia, R$ 2,60 cada 100 gramas. Ofertas válidas até 11 de março. Qualidade, variedade e preço baixo é na Cooperouro. Agora 8 horas 30 minutos, você está ouvindo o Jornal da Itatiaia Ouro Preto. Uma nova regulamentação visa proteger os motoristas de aplicativo. Saiba os detalhes com Laura Gorino. Um projeto de lei complementar que visa regular o trabalho dos motoristas de aplicativo foi enviado ao Congresso nesta semana. São 4 eixos que serão discutidos no projeto, dentre eles a remuneração, a previdência, a segurança, saúde e a transparência. Discussões sobre o tema vêm acontecendo desde o ano de 2010, principalmente em outros países. E no Brasil essa discussão ela ganhou mais força há cerca de 5 anos atrás. Motoristas e motoboys que trabalham por meio de aplicativos recebem valores menores por hora e trabalham em média mais horas por semana do que os colegas que atuam fora das plataformas. E isso segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa mesma pesquisa também mostra que os trabalhadores de plataformas estão menos protegidos pela Previdência do que os demais trabalhadores no setor privado. São questões relacionadas aos direitos, às condições de trabalho e a remuneração que são sempre muito abordadas. E os principais pontos dessa proposta atual, assinada pelo Lula essa semana, são o salário, que será de R$ 32,10 por hora trabalhada e vai ser composto por 8,3 que são relativos ao trabalho e 24,7 aos custos do motorista. E a cada ano, claro, esse valor vai ser reajustado com base no percentual de variação do salário mínimo. Com questão à jornada, o período máximo de conexão do motorista a uma mesma plataforma não poderá ultrapassar 12 horas diárias. Mas quando se diz respeito ao vínculo, não existe exclusividade. Ou seja, o motorista pode trabalhar em mais de uma plataforma sem problema algum. Em relação às exclusões, os aplicativos terão de seguir diretrizes muito claras para excluir os trabalhadores dos aplicativos. A partir disso, vão ter que observar as regras que são previamente estipuladas nos termos de uso e nos contratos de adesão ao serviço, e elas só poderão acontecer em casos de fraude, abusos ou mau uso da plataforma. Os motoristas, eles devem ter o direito de defesa em qualquer um desses casos. Já no caso da aposentadoria, os trabalhadores pagarão cerca de 7,5% sobre o salário de contribuição e a empresa vai ficar encarregada de pagar 20%. No caso do sindicato, como há a criação da categoria de trabalhador autônomo por plataforma, cria-se também o sindicato de trabalhadores e o patronal.
A proposta, então, agora segue para avaliação do Senado e da Câmara, ou seja, apesar da assinatura do presidente da República, ela ainda depende do Congresso para entrar em vigor e pode sim ser alterada durante toda a tramitação. Para Itatiaia Ouro Preto, Laura Gorino. Agora 8h33. Mesmo com as unidades de pronto atendimento lotadas, o direito ao afastamento por doença é garantido por lei. A repórter Ana Luísa Bongiovanni traz as informações. Mesmo com as unidades de saúde lotadas e as horas de espera por atendimento, não dá para deixar de procurar um médico caso surjam sintomas de dengue ou do coronavírus. Além da opinião do especialista, a consulta também é essencial para garantir a quem trabalha com carteira assinada o direito de ficar em casa enquanto estiver doente. O advogado trabalhista Gustavo Souza explica que o afastamento do trabalho por questões de saúde é um direito do trabalhador, mas que deve ser comprovado por um profissional da saúde. Nós devemos lembrar que o atestado médico é um documento fornecido por um profissional da saúde e é o único documento capaz de justificar a ausência do empregado no seu ambiente de trabalho. Logo, ele deve rapidamente conseguir esse atestado para poder justificar a sua ausência. Lembrando que a CLT, ela não determina um prazo, ela não fixa um prazo para a entrega desse atestado, devendo novamente aqui prevalecer o bom senso. Isso significa que mesmo apresentando sintomas claros de dengue, por exemplo, isso não garante ao trabalhador o direito do afastamento. Como a única segurança que o trabalhador tem de que não haverá nenhuma redução, nenhum desconto no seu salário no final do mês, por conta de uma falta em razão de sintomas de dengue, o ideal é que, ainda que ele compareça à empresa com sintomas de dengue, e ainda que a empresa o libere, o ideal é ele conseguir um atestado médico, ainda que no outro dia, para poder justificar a sua ausência. Sem um atestado, o empregador só vai abonar a falta se ele quiser. Ele não tem nenhuma obrigação legal de fazer isso. E o advogado Gustavo Souza lembra, o afastamento por até 15 dias deve ser remunerado pelo empregador. A saúde do trabalhador é um direito humano, um valor fundamental. No caso de alguma doença, o trabalhador tem o direito de permanecer afastado até a plena recuperação das suas atividades. Por lei, a empresa deve arcar com os primeiros 15 dias de afastamento do empregado, assegurando ali a sua remuneração. A partir do 16º dia, ele deve ser encaminhado ao INSS. A partir daí, a Previdência Social é a responsável por esse pagamento. Repórter Ana Luísa Bongiovanni. Planmag é o plano de saúde do Hospital Arnaldo Gavazza. Mais tecnologia, qualidade e segurança para você e sua família. Oferece diversos tipos de serviços para atender a sua necessidade. Avenida JK 677, Bauxita, Ouro Preto. Planmag, a sua saúde em boas mãos. 3552-0562 ou planmag.com.br. Verão Neon, alegria e energia é na Farmácia Indiana. Venha e confira nossas ofertas. Bronzeador Cenoura e Bronze, R$ 28,99. Neutrogena Bridge Boost, R$ 76,90. Protetor Neostrata Corpo Fator 70, R$ 109,90. Protetor Solaris Veda Kids, R$ 29,90. Compre também pelo nosso app, site ou televendas. Porque se é para o seu bem, na Indiana tem. Qual a sua programação para hoje? Compras, trabalho, supermercado, consulta. Deixe o carro em casa. Chame o aplicativo 2V, que te leva para qualquer lugar de Ouro Preto e Mariana. Baixe logo. Aplicativo 2V, diretamente no seu celular. Você vai e volta com segurança. Ei, Ouropretano, temos uma mensagem importante da Secretaria de Agropecuária, especialmente para você. Estão abertas as inscrições para a Patrulha Agrícola Mecanizada, uma oportunidade imperdível para impulsionar a agricultura na nossa região. Fique atento aos detalhes. Este ano, o período de inscrições vai até o dia 30 de maio. Para obter mais informações e garantir sua participação, entre em contato com a Secretaria de Agropecuária pelos telefones. Na sede, 3559-3210. Em Cachoeira do Campo, 3553-2132. E em Santa Rita de Ouro Preto, 3553-3120. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora.
Agora 8h37, você está ouvindo o Jornal da Itatiaia Ouro Preto. A repórter Laura Gorino traz uma opção de evento interativo para o Dia das Mulheres. Isso, hoje às 19 horas acontecerá um evento especial de Dia das Mulheres, promovidos pela ACEOP Mulher. Elisandra Ávila é a convidada para a área da beleza e Isabel Mendes, a outra convidada, é presidente da Federaminas Mulher. Vamos conhecer então um pouco mais sobre esse encontro. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisandra Ávila e eu venho convidar vocês para o evento dia 8 de março do ACEOP Mulher. Será no Salão Nobre e será um encontro recheado de conhecimento, muito bate-papo, brindes e networking. Também vou apresentar para vocês uma forma simples e prática de se automaquiar. Um cuidado aí que toda mulher gosta de ter. Então, encontramos você. Para Itatiaia Ouro Preto, Laura Gorino. E você confere as principais notícias da região dos Inconfidentes no nosso Instagram, @ItatiaiaOP. A seguir, o Conversa de Redação. Conversa de Redação. Oferecimento BMG, o Banco Sem Barreiras. E Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Opa, tá precisando de dinheiro? Tem uma dica para você.